Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PSD, Dr. Rodrigo Franco. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângelo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para toda a TV Câmara aí, da gente poder prestar um pouco de informação ao nosso povo aí. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, vereador, falando sobre um requerimento que dialoga com a área de mobilidade urbana, né? E, querendo ou não, em oferecer mais condições de trabalho ou melhores condições de trabalho aos mototaxistas, motoboys, enfim, as pessoas que trabalham com transporte por meio de motos. O senhor apresentou esse requerimento direcionado ao Poder Executivo para que a Prefeitura estude a possibilidade de montar alguns centros de convivência, não sei se é bem essa a palavra, para dar essas melhores condições a esses motociclistas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa ideia. Na verdade, essa ideia não é minha, né? Ela veio até o meu gabinete por alguns colegas, né? Inicialmente o Japa, depois o Mineiro me trouxe, o próprio Walker conversando, que são pessoas que vivem, né? Trabalham como motoboy, mototáxi, enfim. E nós já tivemos experiências exitosas em outras cidades, né? Eles trouxeram exemplos de outra cidade que cria o que a gente chama de espaço motoboy, né? E que nada mais é do que um espaço, alguns lugares com alvenaria, outros até no estilo containers, mas que tem uma infraestrutura mínima para que esse pessoal possa ter um momento de descanso ou eventualmente entre o aguardar uma entrega ou outra, poder lá carregar o celular, ter micro-ondas, tomar uma água, enfim, descansar que seja. E eu trouxe até na sessão da Câmara exemplos das outras cidades, né? Trouxe até um videozinho da cidade de São Paulo, onde é um espaço muito legal. Obviamente que São Paulo é uma outra realidade, se nós não consigamos fazer naqueles moldes, façamos algo até menor, mas é nesse sentido, de ter um espaço com uma infraestrutura mínima para que esse pessoal possa ter melhores condições até de trabalho aí, né? Dar dignidade para o trabalho desse pessoal aí. Principalmente ali na região do shopping, né? Atrás da Dr. Quinzinho, ou até mesmo no início da Dr. Quinzinho, a gente costuma ver vários motoboys, motociclistas que trabalham com esses fretes parados ali, né? Ficam ao relento, tomando sol, aguardando às vezes entre uma entrega e outra, né, serem chamados. Esse espaço auxiliaria nisso, né? Um banheiro, um ponto de Wi-Fi, enfim, uma água. É exatamente nesse sentido. Eu até tenho fotos, né? Eles ficam às vezes em frente de determinadas empresas, no estacionamento de empresas, como você disse, ao relento, enfim, né? E a ideia do espaço é de fato dar essa condição, melhor condição para eles, né? Eu até fiz uma sugestão que isso ocorresse ali no beco, né? Nós temos um espaço ali no beco, eventualmente, né? Deixa ali um espaço, tá próximo ali das questões gastronômicas, porque o local onde você citou é isso, né? Tem o McDonald's, tem pizzarias, né? Tem outras questões e é por isso que eles acabam ficando ali naquela região. Enfim, o contexto é esse, poder dar um pouco mais de dignidade, e eu recebi a demanda pelo meu gabinete e estou propondo. E muito mais do que o requerimento, a ideia é tentar convencer o Poder Executivo, o prefeito, para que, de fato, isso saia do papel e se torne uma realidade. Outra demanda que chegou ao seu gabinete, vereador, é com relação ao estacionamento exclusivo para vans escolares em unidades escolares aqui da nossa cidade. O que tem acontecido? Os motoristas estão enfrentando dificuldade para deixar os alunos ali? É exatamente isso, né? Essa demanda foi trazida para mim pelo Elton, né? Eu chamo ele de tio Elton, que ele tem van escolar, e uma reclamação aqui perto, até no Padua Salles, né? Sempre na hora de estacionar, tinha dificuldade, alguns carros parados. E ele trouxe um exemplo do SESI, que no SESI tem placas de estacionamento exclusivo para vans, né? E aqui no Padua, me parece que nós conseguimos êxito, a Secretaria de Mobilidade Urbana fez a adequação da faixa, de placas, né? Então, me parece exitoso. Só que nós estamos enfrentando um problema, que é a falta de fiscalização, né? Então, de fato, houve, pelo menos aqui no Padua Salles, colocação de placas nos modos que a gente solicitou, mas a hora que
tem veículo parado e não tem fiscalização. Então já aproveito o espaço até para que os órgãos competentes possam ter um olhar diferenciado, porque não adianta nada colocar lá a pintura, colocar a placa e isso não funcionar na prática. Mas é nesse contexto, também atendo uma demanda do pessoal de vans, aí, especialmente de vans escolares, né, que levam crianças para a escola, em razão dessa dificuldade de estacionar próximo aí às escolas. Vereador, vamos falar agora de alguns projetos que foram apresentados pelo senhor, né, já aprovados aqui pelo Poder Legislativo, outros ainda estão em tramitação. Enfim, tem um projeto que é fruto, inclusive, de uma audiência pública realizada aqui na casa. O senhor participou dessa audiência, assim como outros vereadores, que dispõe sobre o número de atletas de fora em competições amadoras do futebol e do futsal aqui de Jaú. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa. Essa iniciativa nasce, no primeiro momento, exclusiva por mim, numa demanda do pessoal do Varziano, da primeira divisão, que havia solicitado para que fosse livre, né, podendo um número ilimitado de atletas de fora. E aí eu apresentei um projeto de lei só para o Varziano da primeira divisão. Conversando com outros colegas, parece que a demanda também era do salão, e aí eu retiro meu projeto e a gente faz uma audiência pública, visando entender o que vocês querem, como vocês pensam. E dessa audiência nós saímos com encaminhamento, e esse encaminhamento então vira um projeto de lei que está em tramitação pela casa, buscando aí regulamentar essa questão. Então, para o Varziano de futebol de campo ficou ilimitado, tanto para a primeira quanto para a segunda, no salão aí ilimitado para a primeira, reduzido para a segunda divisão e para a terceira divisão, aí só atletas de Jaú. E essa demanda é uma demanda fruto da audiência pública, que em tese representa a vontade do pessoal aí que pratica o esporte. E o legal da audiência pública é isso, né, vereador? É poder ouvir as pessoas que estão envolvidas na questão. Isso foi exatamente esse o objetivo. Dá uma assertividade. O que vocês pensam? Esse projeto ainda não foi aprovado, ele está tramitando. Obviamente que cabe emenda se eventualmente essa situação mudar e algum vereador quiser propor, mas o texto do projeto é encaminhamento da audiência pública. Vamos falar agora de um projeto que já foi aprovado aqui pela casa e que institui o Dia do Profissional da Contabilidade aqui no município de Jaú, no calendário oficial do município. O senhor é da área da contabilidade, defende essa bandeira aqui na casa e sempre ressalta a importância, né, da profissão para o dia a dia da comunidade. A minha primeira formação é contabilidade, eu gosto, eu amo, né? Digo que eu gosto talvez mais da contabilidade do que do direito, né? Embora hoje sobreviva do direito, mas embora pareça um mero simbolismo, né? Inclui o Dia do Profissional de Contabilidade no calendário oficial de eventos, é muito mais do que isso, é um reconhecimento para uma classe que faz muito pela nossa sociedade. E a ideia é que isso não fique só no papel, né? no calendário em si. A gente tem planejado eventos, por exemplo, nós estamos na época de imposto de renda. Então, talvez como consecução dessa inclusão no dia, produzir eventos, né? A história do imposto de renda do bem, né? Onde as entidades ligadas à criança e adolescente, os conselhos, né, da criança, do adolescente e do idoso podem receber doações, né, do imposto de renda. Então, fomentar isso, né, sensibilizar as pessoas que ainda estão para fazer a declaração e têm imposto a pagar, que façam a doação para o conselho do idoso ou da criança ou adolescente, e aí o dinheiro fica dentro da cidade. Então, vê a importância. Então, aproveitando aqui o espaço, nós estamos na época de imposto de renda, tem dado alguns problemas nas declarações de imposto de renda, estamos com divergência de informação entre o que está no ECAC e o que tem no papel. Procure o contador da sua confiança, o profissional da sua confiança, antes que perca o prazo e aí gere sabores aí para o cidadão. É importante não deixar para a última hora, né, vereador? Não, como a gente brinca, né, o leão, né, que é a figura da Receita Federal, o leão tá louco para morder aí. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da casa. Em 2026, o senhor assumiu a presidência dessa que é uma das comissões mais importantes do Poder Legislativo. A partir desse ano aqui, 26, eu assumi a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da CCJ, né?
E o trabalho da CCJ, para que quem está nos assistindo entenda, todos, 100% dos projetos de lei que são protocolados aqui na casa, eles passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É a única que todos os projetos de lei passam. E os pareceres emitidos ali no âmbito da CCJ são técnicos, né? Muitas vezes alguns colegas acabam reclamando até na tribuna dos pareceres, mas os pareceres são técnicos e sempre que há algum tipo de divergência entre nós, membros da comissão, a gente consigna de maneira expressa. Vereador, um membro tal, foi voto vencido, discordou, divergiu, o que é, no mundo do direito, algo extremamente natural e normal. Mas o trabalho é técnico e dá bastante trabalho, né? Principalmente na condição de presidente, nós temos que organizar as reuniões, produzir ata, produzir os pareceres, mas estamos aí, fazendo e tem dado bons resultados aí. E além desse trabalho interno, a gente tem visto, e há um destaque, para a realização de audiências públicas, né? A CCJ tem realizado diversas audiências públicas já desde o ano passado e esse ano segue na mesma toada. A ideia das audiências públicas é, de fato, ouvir o povo. O que vocês pensam sobre determinado projeto de lei, sobre determinada situação, né? Mas, com raríssimas exceções, nós temos encontrado dificuldade, porque, infelizmente, o que a gente sente quando você tem uma audiência pública é um número muito pequeno de pessoas que acabam participando. Mas a ideia é essa, manter essa toada, vamos fazer audiência pública, vamos trazer para o debate, nós não fugimos do debate, vamos ouvir o que pensam, quem é da área, é isso. Temos continuado nessa toada aí que já vinha com a Dani Rodrigueiro, né, a professora doutora Dani Rodrigueiro, e a gente tem mantido essa situação aí. Bom, e já que o senhor falou de debate, a gente está num ano muito importante. O senhor tem feito reflexões, inclusive na tribuna, sobre o cenário político nacional. Ângelo, na verdade nós temos eleições, né, esse ano, não a nível municipal, mas a nível de Estado e Brasil, né? E as reflexões que eu tenho feito, ela também se adequam à questão municipal, porque a gente tem percebido, são opiniões pessoais minhas, né, da questão nós somos obrigados a se filiar a partidos políticos. E o partido político ele tem ideologia, alguns de esquerda, outros de direita, em tese. E isso, na prática, você vê que, pelo menos na minha opinião, não se aplica. O cara se filia a partido X ou Y, e não é por questão ideológica. É porque ele tem mais chance ou menos chance, menos não, né? Mais chance de vencer as eleições naquele partido. Nós temos um exemplo, não vou me recordar o nome do parlamentar, que ele é candidato, é deputado estadual ou federal pelo PDT, e agora ele se filiou ao PL. Poxa, você vai pegar ideologicamente falando, são ideologias completamente distintas, né? Por quê? Mudou de opinião, né? Mudou o viés ideológico? Certamente que não. Está se filiando porque enxerga ali no PL que ele tem mais chance de se eleger do que naquele partido que ele estava. Então essa é uma triste realidade que a gente tem enfrentado, inclusive nas eleições a nível municipal. Tem gerado, na hora que você tem que escolher o partido, isso traz reflexo futuro depois para você, tem tido uma enxurrada de decisão judicial a nível municipal, de vereadores, colegas perdendo mandato porque o partido não cumpriu cota de gênero ou situação semelhante. Dá uma olhada, né? Às vezes a culpa nem é sua, você foi lá, você fez voto, e você vai perder o seu mandato porque o partido que você se filiou ou escolheu não cumpriu a parte dele. Eu diria até, imagina a seguinte situação. Você põe uma mulher para cumprir lá a cota de gênero, põe não, né? É legítimo. Tem a mulher para cumprir a cota de gênero e ela propositalmente não faz campanha. Situação hipotética. Poxa, o cara que foi eleito por aquele partido vai correr o risco de perder o mandato. Porque aquela pessoa, talvez de maneira proposital, não fez a campanha, e aí ela é uma candidata laranja, não cumpriu a cota, perde os votos do partido, e aí aquele que foi legitimamente eleito pelo povo acaba não tendo seu mandato. Então, eu estou um pouco desgostoso com as questões partidárias aí, de partido político, mas é o que nós temos, é o sistema, né? Bom, vereador, a gente já está praticamente com o tempo esgotado. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Ângelo. Eu que agradeço toda a equipe da TV Câmara aí
pelo espaço. Pois bem, nós recebemos nesta edição o vereador do PSD, Dr. Rodrigo Franco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.